Sorte e azar, eles têm o mesmo peso. Esteja preparado para quebrar. Nesse mesmo lugar, há 2 semanas atrás, eu gravei um vídeo falando sobre um livro que me ajudou muito quando eu tive uma mudança de carreira há muitos anos atrás. E gerou alguns comentários, isso me chamou atenção. Então eu queria compartilhar aqui com vocês 2 conceitos que eu tenho. Primeiro, toda vez que tu for fazer uma mudança de área, estar buscando algo para fazer na tua vida, eu sempre tive comigo que eu teria que buscar algo que fosse escalável, algo que não dependesse das minhas horas de trabalho, algo que quanto mais eu trabalhasse, mais eu fosse acumulando resultados. Então eu sempre tive isso em mente. Então esse é o primeiro conceito. Já que está mudando de área, quando for mudar de área, já busca isso, tá? Se tu não entender direito esse conceito, coloca aqui nos comentários que a gente fala um pouco mais sobre isso. E o segundo conceito que eu aprendi, eu já sabia, mas eu peguei o conceito de verdade num outro livro, que é o seguinte: sorte e azar, eles têm o mesmo peso. Só que a gente não fica evitando a sorte, se precavendo contra a sorte, né? E contra o azar, muitas vezes a gente também não fica se precavendo, fica acreditando que não teremos azar. Mas se tu parar para pensar na tua vida, tu teve muitos golpes de sorte, mas muitos golpes de azar. Então o peso é muito que parecido. Mas a gente tem uma coisa a nosso favor, que a gente pode se precaver em relação aos golpes de azar. Então o meu trabalho hoje, quando eu parei para pensar, ele trabalha justamente para prevenir os golpes de azar. Só que aqui é um conceito relacionado ao teu dinheiro também e aos teus investimentos, aos teus negócios, aos teus empreendimentos, aos teus projetos. E o que eu entendi nesse livro? O que eu aprendi nesse livro? Que os golpes de azar, eles existem. Não adianta, não importa a vida que tu viva, o ambiente que tu viva, faz parte da vida e não tem o que fazer em relação à existência dele, mas tem o que a gente fazer em relação a precaução em relação a ele. Tem o que a gente fazer para evitar, para diminuir os efeitos do golpe de azar. Então, por exemplo, tu tem um step no teu carro, tu não sai sem o step, tá lá, só que tu não sai porque é lei, é obrigado a andar com ele. Mas ele tá lá, tá no teu carro. O seguro do carro, muita gente não tem, por incrível que pareça, mas ele é uma ferramenta contra um golpe de azar, que muitas vezes não depende de ti. Um seguro de vida, em vida, ele também é uma ferramenta contra um golpe de azar para ti e para tua família. Olha a frase que tu tem que lembrar. Quando se trata de qualquer coisa na tua vida, mesmo que tenha um golpe de azar, tu tem que te certificar que tu vai continuar no jogo. Tu tem que te certificar que aquele golpe de azar não vai te tirar. Então, que aquele golpe de azar não vai te quebrar, que aquele golpe de azar não vai te deixar endividado, que aquele golpe de azar não vai te quebrar financeiramente, que aquele golpe de azar não vai fazer com que tu saia com os teus investimentos no pior momento. Então já aconteceu comigo algumas vezes de, por exemplo, eu investir em criptomoedas e, pô, tá ali, vai, desce, sobe, desce e de repente desce e naquele exato momento aquele dinheiro que estava lá não podia estar lá, eu precisava pagar alguma conta, alguma dívida, alguma coisa, porque ser empresário é assim. E eu tive que sacar. E aí, questão de um mês depois, pum, o negócio estoura. Assim como teve caso de eu deixar o dinheiro lá, não olhei mais para o dinheiro, e eu tive um golpe de sorte que o dinheiro, que as ações explodiram, que o Bitcoin explodiu. Então, as duas coisas, elas fazem parte. Então, pensa só, se proteja contra os golpes de azar. Eles existem, eles estão aí. Se proteja. Esteja preparado para quebrar. Esteja preparado para que tu não saia de campo. Esteja preparado para que esse golpe de azar não te quebre.